Olá pessoal, mais um vídeo de Alexandre do canal Livre Pensador. Estou aqui mais uma vez para fazer este vídeo em respeito aos meus inscritos, às pessoas que se inscreveram neste canal. Em respeito a vocês que estão sempre aí visualizando, comentando a minha fala, as minhas colocações, as ideias em que eu acredito, as ideias em que eu nego, opiniões e ideias que são aceitas por mim e negadas também por mim neste canal. Valorizo o humanismo ateu, o humanismo racional, o humanismo que valoriza a razão, que valoriza a ciência evolucionista, porque ciência é razão, é o contrário de fé. Humanismo é razão, o contrário da fé. Fé é crenças sem evidências, crenças no que não se vê. A própria Bíblia diz, a fé é a convicção de fatos que não se veem. Olha, que não se vê. Fé é isso aí, é acreditar no que não vê. E a razão é acreditar no que vê. A razão, ela quer comprovação. A razão é ciência, a ciência é razão. E os métodos científicos é observação, é experimento, é teste, é estudos, é imaginação, é pensamento crítico. E a fé não, a fé é o assentimento. Você aceitou aquilo como verdade e pronto. Eu acredito que Jesus morreu e ressuscitou. Sem evidência. Eu acredito, o cristão diz, eu acredito que Jesus levitou, subiu aos céus, lá no Monte das Oliveiras, subiu aos céus, sem ajuda de foguete ou nave. E a pessoa acredita, porque está escrito num livro antigo, e eles acreditam, o homem de fé assim. Ele não questiona essa crença. Ele não questiona essa alegação, mas ele acredita. E o humanismo é a valorização do ser humano. Enquanto o teologismo, tanto judaico como cristão, ou todo e qualquer teologismo, ele nega a capacidade do homem, nega a capacidade do indivíduo, nega a capacidade dos humanos. E prega, como diz Calvino, que o homem da cabeça aos pés, e Calvino se baseou na Bíblia, que da cabeça aos pés o homem está corrompido. E de si mesmo, nada ele pode fazer de bom. Porque a sua bondade, mesmo seus atos de bondade, está corrompido por causa do pecado original. Isso é o que ensina os teológicos, principalmente a doutrina calvinista,
que é os presbiterianos tradicional, que é seguidores de Calvino. João Calvino pregou que o homem de si mesmo não vale nada, que as suas obras estão corrompidas e que sem a ajuda do Espírito Santo ele não consegue fazer nada de bom. Ele não consegue decidir o que é melhor para si. Ele não tem uma moral. Porque sem Deus, o homem não tem moral. Não tem moral. O homem não sabe o que é certo e o que é errado. Ele não sabe e não tem capacidade de decidir o que é melhor para si. Então, o humanismo é isso, é a valorização do ser humano. É dizer que o homem é capaz, que nós somos capazes de estabelecer princípios bons para a nossa conduta, normas de viver em sociedade. Que o homem, sem a crença em Deus ou deuses, ele não vive alheio a normas. Ele segue normas, segue uma ética, uma moral, não divina, não teológica, mas sim uma moral, uma norma humana, humanista. E que não precisamos de Deus ou deuses para estar nos orientando, para dizer o que é para nós certo ou errado, indicando o caminho que nós devemos seguir. O humanismo é isso, é o homem voltado para si mesmo. O homem se salvando, não recebendo salvação de fora, mas a salvação está em si mesmo e por si mesmo. E você e eu, nós somos capazes. É isso, o humanismo é autoestima. Leva o indivíduo até a autoestima, a alta confiança, confiar no seu potencial, confiar em si mesmo. E não lhe desprestigiar, como ensina os teológicos. Os teológicos quer dizer aqueles que acreditam em Deus ou deuses, que eles se sentem incapazes de assumir o controle da sua vida, né? O controle da sua vida. Então, eu sou um militante da doutrina humanista, os humanismos, uma doutrina secular que valoriza os seres humanos. Lendo o livro de Richard Dawkins, Deus, um delírio, ele fala sobre moral, né? Sobre moral. E falando, será que o ateísmo torna o homem melhor? E ele fala que no ateísmo não tem um sistema de normas. Não tem um sistema de normas. Não tem uma autoridade, né, que estabelece para você, né, uma norma para viver assim, uma ética ou uma moral para viver assim, viver dessa ou daquela maneira. Porque rebanhar ateus, ele diz que é como rebanhar gato, pois os ateus, eles são sobre si, né? São individualistas. E eu concordo com ele, que nós ateus somos individualistas. E é bom a pessoa ser individualista porque ele não é seguidor de rebanho. Ele não é seguidor de rebanho. Ele segue aquilo que ele vê que é melhor para ele. Ele vive a filosofia
que ele se sente bem e que favoreça a vida dele, né? Ele não é coletivista, vive pelo coletivo. Não. Ele é individualista, porque há momentos que a gente tem que ser individualista mesmo. Temos que responder pelas nossas ações. Se você age de maneira incorreta, quem tem que responder é você. Se você compra e não paga, você é que tem que responder pela sua dívida. Se você faz uma dívida, você é que tem que responder pela sua dívida. E não os outros. Os outros podem até querer lhe ajudar, mas não são obrigados a lhe ajudar. Ajuda se quiser. Então, esse vídeo e esses vídeos que eu faço é isso, para levar o homem a acreditar no seu potencial, acreditar em você mesmo e seguir uma ética humanista. Já que nós somos homens sem Deus, que o ateu quer dizer sem Deus, sem crença no sobrenatural. E uma vez que nós abandonamos a religião teológica, nós não vamos ficar aí à toa, né? Dizendo, né, que nem o povo fala assim, aí é uma toa, ateu é uma toa. Tem os crentes que falam assim que é à toa não. Nós somos racionais, temos uma ética humanista, uma ética racional, seguimos autoridades racionais, porque nós seguimos autoridade, não autoridade forçada, mas autoridade conquistada, que tem pessoas que se destacam. Tem pessoas que ele é mais fácil de aprender as coisas, mais fácil de entender assuntos, né? Mais fácil. E se ele tem esta capacidade, tem pessoas que têm a capacidade de ensinar, então nós seguimos aqueles que têm a capacidade. Aqueles que têm autoridade em assuntos, mas que não impõem a sua autoridade. Ele conquista a autoridade. É a autoridade conquistada. Nós seguimos a autoridade racionais. Então procuramos fazer aquilo que acreditamos que é certo, correto na sociedade. E para mim o correto é você não agredir o outro, respeitar o direito do outro, e viver aquilo o que eu falei no outro vídeo, APP, né? O APP é anarquismo de propriedade privada. De propriedade privada, respeitar, né? A propriedade privada, a vida, a liberdade das pessoas, né? E aquilo que é do outro. E não procurar infringir, né? Querer tomar o que é do outro, à força, como faz aí algumas instituições governamentais, né? E os criminosos que faz isso, né? Que rouba, toma força aquilo que é do outro. Nós ensinamos o homem a respeitar, né? O direito e não invadir os direitos. Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, inscreva-se no meu canal. Bom dia, boa tarde, boa noite, passe bem. Valorize o humanismo. Valorize a você mesmo. Tenha autoestima. Tenha alta confiança. Confie no seu potencial e seja feliz aqui e agora. E não depois da morte. Aqui agora. É isso aí.